no ar o Globo Notícia Europa, o jornal feito especialmente para os brasileiros que vivem no exterior. Veja os destaques desta edição. Um restaurante na Dinamarca transforma alimentos que seriam rejeitados em refeições sofisticadas. Uma psicóloga brasileira tira dúvidas sobre a depressão. A música é o tema do Festival Internacional de Escultura em Areia que acontece em Portugal. E ainda, veja a história da menina de 3 anos que ficou perdida em uma floresta na Sibéria por quase 2 semanas e só sobreviveu graças à ajuda do cachorro de estimação. A gente começa o programa falando de uma ação contra o desperdício de comida. O chefe de um restaurante na Dinamarca usa alimentos que seriam jogados fora para criar pratos atraentes e apetitosos. O cardápio desse restaurante em Copenhague muda todas as noites. Os pratos são feitos de acordo com os alimentos que a equipe conseguiu coletar no dia anterior. O chefe é especializado em cozinhar com ingredientes que teriam ido para o lixo, como comida comprada em excesso e frutas e legumes considerados feios para a venda. Queremos diminuir o desperdício, diz o chefe. O restaurante conta com uma equipe de 100 voluntários que buscam ingredientes em lojas e supermercados ao redor da capital dinamarquesa. Essa padaria, bem ao lado, por exemplo, fecha às 5 da tarde. Os pães que não foram vendidos no dia não podem mais ser comercializados. Então, a voluntários recolhe e leva para o chefe, que vai transformá-los em algum aperitivo. Os pratos ganham uma aparência elegante e vão para a mesa dos clientes. Gosto da comida e principalmente do conceito de não deixar jogar nada fora, diz essa mulher. De acordo com o Ministério da Agricultura da Dinamarca, aproximadamente 540 mil toneladas de comida são desperdiçadas todos os anos no país. Essa mulher faz campanha contra a perda de alimentos e diz que não há apenas um vilão. Não podemos culpar só os supermercados, os restaurantes ou os consumidores. Todos somos responsáveis e temos que fazer nossa parte para não jogar comida fora. Uma garotinha de 3 anos foi salva pelo cachorro de estimação após ficar quase 2 semanas perdida numa floresta da Sibéria. As equipes de resgate descreveram esse momento como um milagre. A pequena Karina foi encontrada viva depois de passar 11 dias nessa floresta habitada por ursos e lobos. O final feliz aconteceu graças ao cachorro de estimação de Karina. A temperatura na Sibéria, nessa época, fica em torno de 6 graus Celsius. E o pastor alemão manteve a menina aquecida por mais de 1 semana antes de sair para buscar ajuda. O cachorro voltou para casa e conseguiu guiar as equipes de resgate até Karina. Ela estava fraca, mas tinha apenas alguns arranhões na pele. Agora, nos braços da mãe, ela disse que nesses dias comeu frutas selvagens e bebeu água do rio. A polícia italiana está usando cada vez mais a tecnologia para ajudar a resolver crimes. Novos procedimentos baseados em ciências físicas, químicas e biológicas conseguem identificar um suspeito mesmo anos depois da ocorrência. Eles usam jalecos brancos, luvas e trabalham em modernos laboratórios. Esse é o time de peritos criminais da Itália. Com esses equipamentos tecnológicos, como microscópio em 3 dimensões, os especialistas analisam tudo quanto é tipo de evidências. Impressões digitais, traços de DNA, munições. Cada detalhe é levado em consideração. O
time de investigação policial italiano revelou que somente no ano passado, 28 casos foram resolvidos graças às novas técnicas implementadas no laboratório. E os tribunais reabriram as investigações de mais de 100 casos. E que tal passar uma noite no Museu de Londres sem nem precisar vir para cá? A Galeria Tate Britain deixa os internautas fazerem uma visita virtual noturna com a ajuda de um robô. Se você já tentou descobrir o que acontece no museu depois que o último visitante vai embora e as luzes se apagam, agora é a sua chance. Os internautas foram liberados para acessar as câmeras ao vivo e monitorar um dos 4 robôs que passeiam pela Galeria Tate Britain. O projeto se chama After Dark, ou em português, Depois de Escurecer. Você pode pedir para ter o controle do robô online. Queremos criar uma experiência onde pareça que a pessoa está sozinha à noite passeando pelo museu, explicam os organizadores. A diretora de criação da Tate Britain acrescenta que com esse projeto, o visitante pode parar em frente a um quadro e ouvir uma explicação gravada sobre a pintura. É muito divertido, ela garante. A primeira pessoa a experimentar o robô foi esse astronauta que mora no Canadá. A arte, a história e a tecnologia se misturam muito bem. Por um momento você esquece o que está fazendo e começa a prestar atenção só às pinturas. O robô passa a ser uma extensão da sua mente, diz. Quem quiser participar só tem até hoje. Basta entrar no site da Galeria Tate Britain entre 10 da noite e 3 da manhã. Disparidade de preços. Uma vila inteira no litoral da Inglaterra foi vendida por menos do que o preço de uma casa em Londres. A vila de Bantam fica em Devon, sudoeste da Inglaterra. Tem uma praia, lojinhas, diversas casas e até o próprio campo de golfe. Acabou de ser vendida por 14 milhões de libras. Se comparado com alguns preços de imóveis na capital britânica, pode parecer uma pechincha. Uma residência nesta rua de Londres, por exemplo, chega a custar até 5 vezes mais do que toda a vila de Bantam. É claro que nem todas as casas de Londres custam milhões. O preço médio é de 400 mil libras. Esse especialista em imóveis diz que a diferença de preços entre propriedades na capital e no interior está em nível recorde e que muita gente acabou se mudando para mais longe para viver melhor. E agora eu vou te fazer um convite. Que tal mostrar para a gente alguma curiosidade aí do lugar onde você mora? Os assuntos podem ser bem variados. Uma data comemorativa, uma comida que antes você achava estranha, mas que agora não fica sem, ou algum lugar bonito que tem um significado especial para você. É bem simples. Seu vídeo pode ser feito com celular ou câmera fotográfica. Depois é só mandar pela página globo.com/você-na-globo. Nossa equipe quer mostrar um pouco da sua Europa aqui no Globo Notícia. E os melhores escultores de areia do mundo mostram seus trabalhos em um festival em Algarve, Portugal. O tema do evento é a música. São 15 mil metros quadrados de muita areia. 40 mil toneladas para ser mais específica. Tudo isso foi transformado em arte. 13 escultores de vários países foram convidados para o festival. A areia virou instrumentos musicais e cantores famosos, como Bob Marley, Ray Charles, Elvis Presley, Janis Joplin e os Beatles. São mais de 100 desenhos. O Festival Internacional de Escultura em Areia acontece no Algarve, na estrada E524, entre Pera e Algoz.
As figuras podem ser vistas até o dia 25 de outubro, tanto de dia quanto à noite. As mortes recentes de comediantes famosos, como o brasileiro Fausto Fante e o ator americano Robin Williams, levantaram novas discussões sobre a depressão, uma doença silenciosa que atinge 350 milhões de pessoas, segundo a Organização Mundial da Saúde. Você vai ver agora uma entrevista com a psicóloga brasileira Ingrid Flor. Ela vai explicar como a gente faz para reconhecer essa doença, que apesar de ser comum, ainda parece surpreender. Olá, Ingrid, muito obrigada por participar do programa e eu queria começar pelo básico. Como é que você define depressão? Bom, depressão é um estado mental considerado, catalogado como uma doença. E quais são os sintomas da depressão? Como não confundir com tristeza? A tristeza todo mundo tem. Se essa tristeza começa a se prolongar, então aí já pode ser que a pessoa esteja apresentando alguns sintomas de uma depressão leve. Se não é tratado ou se não é percebido a tempo, isso pode então se prolongar. Mas uma simples tristeza, ela não deve durar mais do que 2, 3 dias e ela tem uma causa específica. Ao contrário da depressão, às vezes não existe uma causa específica que você conheça de imediato. E, por exemplo, além da tristeza, tem algum outro sinal que a pessoa está deprimida? Tem vários sinais. É bom observar, se a pessoa primeiro apresenta um quadro de tristeza, ela se fecha, não tem vontade de conversar, chora muito, né? Depois a pessoa começa a se desinteressar por coisas que normalmente ela gostava de fazer, não tem mais vontade de fazer aquilo. Ela se retira um pouco do ambiente social, né? Ela se fecha, começa a dormir muito ou ter dificuldade para dormir. Ela começa a descuidar a aparência, se é que a pessoa antes cuidava muito a sua aparência. Ela já não liga mais para o cabelo, para a maquiagem, para a roupa que vai sair, sai de qualquer jeito. Começa a descuidar até inclusive a higiene pessoal. Aí já são casos mais avançados, onde a pessoa já não se cuida, já não toma banho, já não quer escovar os dentes, já passa o dia inteiro, vira dia, vira noite, está sempre com aquele pijaminha em casa, né? E tem cura? Qual é o tratamento? No caso, na Europa, você vai no seu médico, que ele então pode fazer um diagnóstico e, se for o caso, ele pode inclusive receitar um antidepressivo. Mas o antidepressivo, ele não cura a depressão. O antidepressivo, ele acalma os sintomas para a pessoa depois então poder participar de uma terapia, que é o que então vai resolver de forma efetiva as causas que estão por trás da depressão e não só os sintomas. Tem cura, com certeza. E para encerrar, se alguém que nos assiste tiver um amigo ou um parente com depressão, essa pessoa pode ajudar de alguma forma? O familiar pode ajudar no sentido de, primeiro, não atrapalhar, né? E quais são as coisas que atrapalham? Chamar a pessoa de preguiçosa, né? Dizer, não, você tem que sair dessa, levanta, tem que ir para a rua, tem que encontrar os amigos, você tem que passear, vamos que eu te levo, vai comigo. Insistir com a pessoa para ela se comportar como se ela estivesse bem e ela não está. Porque isso manda uma mensagem para a pessoa que está deprimida, que a outra não entende o que ela está sentindo. E é fundamental que o parente ou amigo demonstre para a pessoa que ela entende, por mais que não entenda tudo, ela entende que é difícil sair, que é difícil fazer as coisas, que é difícil ficar acordado e animado e motivado. Mas se a pessoa quer dormir, deixa ela dormir. Se ela não quer sair, não precisa sair. Mas fica perto dela, não deixa ela sozinha, não critica, né? É que é muito importante, não criticar o deprimido. O Globo Notícia Europa fica por aqui. A gente se despede com imagens de arte de rua na Grécia. Por causa da crise econômica que atingiu o país nos últimos 5 anos, muitas lojas fecharam e diversos prédios ficaram abandonados. Alguns artistas de rua decidiram usar o grafite para dar uma cara nova à cidade de Atenas. Muito obrigada pela companhia, uma ótima semana para você e até o domingo que vem.